adorar Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez. Glória a Deus. Oi. Antes da gente louvar esse segundo hino, queria fazer uma reflexão com a igreja que tocou muito meu coração. Sábado passado, nós estávamos aqui no círculo de oração e o irmão Luciano trouxe uma palavra ao nosso coração sobre Zaqueu. E aquilo, até a data de hoje, aquela palavra ela vem mexendo no meu coração, porque foi uma visão que eu nunca tinha ouvido falar sobre Zaqueu, que é a pressa que ele tinha em ver Jesus. E ele comentou sobre a ansiedade de vir ao culto, né? Mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, ele disse que estava ansioso para que chegasse logo no culto de sexta, que normalmente é um dia muito cansativo para alguns, né? Eu acredito que muitos aqui já tiveram um dia muito cheio, mas está aqui, glória a Deus por isso. E eu fiquei pensando como nós precisamos do sentimento de Zaqueu. Como nós precisamos do sentimento de Zaqueu ao chegar na casa de Deus. Como que a gente se preparou para estar aqui? Será que a gente veio de fato cumprir só mais uma tabela? Porque o Senhor, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe como eu cheguei aqui, qual foi o sentimento que eu cheguei e adentrei essas portas. E se por acaso você chegou aqui com um sentimento que não seja para adorar ao Senhor, que ele possa ser quebrado agora e que a partir desse momento você possa entregar a sua adoração ao Senhor. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Espírito Santo te trouxe aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. E o nosso Deus quer receber a nossa adoração. Então eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei se foi muito cansativo, se foi tranquilo. Mas se você está aqui, faça valer a pena. E assim como Zaqueu, ele teve pressa. Ele precisava correr antes da multidão para subir em uma árvore e ver Jesus. E nós temos Jesus hoje ao nosso lado. E muitas das vezes a gente nem valoriza a presença do Espírito Santo em nós. Então aproveita esse momento. Vamos render glória ao Senhor. Vamos render adoração ao Senhor. Faça desse ambiente um ambiente diferente. Não é sobre a igreja, sobre o pastor, sobre o ministério de louvor. É individual. A adoração é sua para o Senhor. Então vamos fazer deste lugar um lugar de adoração.
Vamos render ao Senhor a nossa verdadeira adoração. Afinal, você já está aqui. Do que adianta estar aqui e o nosso pensamento está lá fora, e todos os nossos problemas. O Senhor, Ele quer receber a nossa verdadeira e sincera adoração. Então, como Zaqueu, tenha pressa, corra para ver Jesus. E hoje, nesse momento, você tem essa oportunidade. Então vamos juntos, em uma só voz, adorar o Senhor. Vamos louvar? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A minha vida, a minha família, a sua vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. louve ao Senhor mais uma vez. Diga. Glória, pois, a ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Renda a Ele, glória. A ele a glória, a ele a glória.
sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Continue adorando ao Senhor, glorifique a Ele. Glória, 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 Ele está aqui. Oh, aleluia, eu não sei qual é a verdadeira situação da tua vida nesse momento, mas existe um Deus que te faz andar sobre as águas. Aleluia. Oh, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Adore. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade, são muitas tempestades, mas tu tens sido nosso abrigo, Senhor. Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre
Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, chegou um momento muito especial do nosso culto, onde nós iremos conhecer agora os nossos visitantes. Eu gostaria de conhecer aqueles que ainda não faz parte de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, mas nos dá o prazer de estar visitando a nossa igreja hoje aqui, cultuando ao Senhor. Levante sua mão para que a gente possa conhecer. Acene aqui, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqueles que fazem parte de outras denominações e hoje também está aqui conosco cultuando ao Senhor, levante sua mão aqui, glória a Deus, ali, glória a Deus. O que nós, como Batista Missionária Central, iremos dizer aos nossos visitantes? Em nome de Jesus, a família missionária ama você. Glória a Deus, foi muito bom para um ensaio. Vamos fazer mais forte porque os visitantes têm que voltar. 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A família missionária ama você. Glória a Deus. Convidar o pastor Francisco Mário para estar saudando os nossos visitantes. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você crê que Jesus está aqui? Então, se você crê, você pode agora ficar de pé, sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão e com muita alegria vamos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora toda a igreja vai dizer para você, foi bom conhecer você. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Boa noite, visitante, apareça sempre aqui. Sua presença nos alegra e nos faz felizes assim. Boa noite, visitante, apareça sempre aqui. Não há lugar melhor que esse. Jesus Cristo está aqui. Como vai, visitante, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, visitante, como vai? Como vai, visitante, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, visitante, como vai? Ao Senhor Jesus uma salva de palmas aos nossos visitantes. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, neste momento eu quero convidar a irmã Silvaneide. Ela tem uma bênção para agradecer ao Senhor. Conte as bênçãos, conta quantas são das divinas mãos. uma, dizer de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu quero deixar o versículo 91, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. Eu quero agradecer a Deus, que quarta-feira agora fez 8 dias que Deus me deu um livramento a mim e a meu filho. No ciclo de oração, a irmã foi usada, que Deus disse que Deus estava dando um livramento de morte. Então, quarta-feira fez 8 dias, um carro bateu em mim e em Adalberto, mas graças a Deus que Ele livrou do que foi mais grave. Foi uns arranhão, mas Deus é bom, Deus é fiel, e Ele cuidou de mim, de meu filho e de tudo, né? Enviou até Kátia com a família, com cada um com propósito, cada um para um canto. Vitória comigo, Kátia para a oficina com o rapaz, Adalberto com Pedro Vinícius. Eu sou grata a Deus por tudo e já agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Deus cuida, amém? A diaconisa Gisélia também tem uma bênção para agradecer. Glória a Deus. A bênçãos conta quantas são. Recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus, saúde irmãos com a paz do Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27, diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? No dia 25 de maio, nós recebemos a notícia que minha tia, a irmã de minha mãe, né, tinha sido internada, tinha passado mal e tinha sido internada. E ali, após alguns momentos, o médico disse que ela tinha apenas 24 horas de vida. E ali nós clamamos ao Senhor, né? E a única coisa que vinha na minha mente era aquele hino que dizia assim: o meu Deus é o Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir, realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil, e o maior milagre realizou em mim, e o maior milagre em ti. E essa música ficou no meu coração e eu disse: Senhor, o Senhor é o Deus de milagres. É o Deus que pode inverter qualquer circunstância. E ali nós oramos no mesmo dia minha tia foi diagnosticada com meningite bacteriana. E ela ficou em coma alguns dias. E nós continuamos orando, entregamos nas mãos do Senhor. E ela passou as 24 horas. Né? E o médico falou, né, alertou, depois de alguns dias ainda falou com a família e disse: podem se preparar. E meu tio, ela mora em Suzano, no São Paulo, e meu tio, né, o irmão dela, falou, avisou aos irmãos, a família. E ali, mas ainda assim, mesmo com ele dando a notícia que ela tinha pouco tempo, nós continuamos orando e acreditando que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que realiza milagre, é o Deus que faz tudo aquilo que a gente entregar nas mãos dele, Ele pode fazer. Deus tudo pode. E ali nós continuamos orando, e para a honra e glória do nome do Senhor. Minha tia está em casa, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós passamos por momentos bem angustiantes, enquanto toda a família, né, se angustiava, né? E o Senhor falava ao nosso coração que ela não ia morrer daquela enfermidade, porque tudo que estava acontecendo era para glorificar o nome do Senhor. E assim o Senhor falou muito com toda a nossa família, né? Foi um mover
da parte de Deus, porque nós podemos testemunhar, testificar e agradecer ao nome do Senhor pelo milagre que Ele fez na vida da minha tia. Ela ainda não está 100%, né? Porque pela idade é algo que ainda é um processo lento, né? Porque atingiu a parte cerebral, né? Mas o importante é que as 24 horas que o médico deu, ele deu o diagnóstico de morte para minha tia. Mas nós servimos a um Deus que tudo pode. A um Deus que faz milagres. A um Deus que opera onde o médico disse que não tinha mais jeito. Mas o Senhor dos Exércitos, o médico dos médicos, o médico por excelência, Ele deu vida à minha tia. E ela hoje, eu tenho certeza, né, que ela ainda vai testificar e louvar a Deus, porque eu sei que ela ainda vai estar 100%, porque o Senhor não faz nada pela metade. Eu glorifico ao nome do Senhor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é Deus de milagre. Amém. Meus irmãos, chegou o momento dos nossos dízimos e ofertas, onde iremos adorar ao Senhor, dizimando e ofertando na casa do Senhor. E eu gostaria de saber dos irmãos o que está escrito em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja... E depois, diz o Senhor, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Meus irmãos, para ganharmos tempo, logo após os dízimos e ofertas, os jovens já se organizam e irão louvar ao Senhor, amém? E os dízimos e ofertas, o Ministério de Louvor vai louvar. Convido o presbítero Francisco José para estar orando. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Só lembrando, o Departamento de Jovens lembra que amanhã, abertura do nosso Congresso de Jovens a partir das 18 horas. Amanhã, sábado, estamos esperando umas caravanas de umas igrejas que foram convidadas e também vários jovens, mas é para toda a igreja. A partir de 18 horas estaremos aqui. Domingo, a partir das 17 horas, e estaremos com os jovens também encerrando. Domingo é encerramento desse congresso de jovens, uma bênção para toda a igreja. Vamos começar às 17 horas e quem começa cedo termina no horário. A gente está querendo terminar no domingo às 20 horas, para que os jovens possam ter o momento de congraçamento deles lá fora, que é o momento onde os jovens conversam, é onde surgem os primeiros contatos, né, entre os jovens, e a gente precisa proporcionar esse momento. Então, sábado amanhã, 18 horas, já estaremos aqui. Domingo, a partir das 17 horas. Lembre-se também, foi pedido para lembrar sobre a contribuição para as cadeiras, as nossas cadeiras. Os irmãos estão contribuindo com alegria. Se você ainda não fez o seu compromisso ali, adote uma cadeira. Agora será o momento do ofertório. Você vai trazer sua contribuição, dízimos e ofertas. Ao final, terá um lanche, ao final do culto, terá um lanche lá fora. A cantina está sob a nossa responsabilidade, a responsabilidade da liderança jovem. Então, os irmãos nos ajudem comprando um lanche, mesmo que você não coma aqui, compre, ajude, leve para a sua casa, mas nos ajude. Todo congresso tem despesas, e são despesas consideráveis. Então, ao comprar o lanche, você estará ajudando o departamento de jovens e estará ajudando para o nosso congresso. Quantos compreenderam, digo amém. Então, curve sua cabeça. Bendito Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. É o momento do ofertório. Nós queremos pedir uma bênção para todos aqueles que, com alegria, vão contribuir para a manutenção da Tua obra. Sim, Senhor, trazendo os dízimos, as ofertas, com o coração agradecido por poder participar desse momento. Abençoa cada irmão, o empresário, o funcionário público, privado, o autônomo, todos aqueles que estão trabalhando, vai abençoando. Os que estão desempregados, abre portas de emprego. Sim, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Venha abençoar todos os Teus servos na área financeira, saúde, psicológica, enfim, todas as áreas. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos, e todos dizem...
com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, os jovens podem se aproximar. Enquanto eles se aproximam, eu gostaria de dar uns avisos aqui, rapidamente. O departamento de eventos pede para avisar que mês que vem, irmãos, tem uma data muito especial aqui da nossa igreja. Nós iremos comemorar os 32 anos da Igreja Batista Missionária Central, aqui no Templo Sede. Dias 21, 22 e 23 de agosto. A igreja entendeu? Diga amém. Pronto, dia 21, 22 e 23 de agosto será o aniversário da igreja. Amém? Glória a Deus. Já estamos com o coração aquecido esperando esses grandes dias. Amém? Meus irmãos, o departamento do ministério, na realidade o Ministério de Oração, na pessoa da diaconisa Marlene, pede para avisar que amanhã o círculo de oração será excepcionalmente aqui em cima, na salinha lá em cima, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, amém? Então tem círculo de oração normalmente, e os irmãos estão convidados para participar do círculo de oração, só que será na salinha lá em cima, para que o departamento de jovens possa ornamentar a igreja, amém? Gostaria de reforçar um pouco mais sobre o nosso Congresso de Jovens. O Congresso é chamado de Congresso de Jovens, 28º Congresso de Jovens, porém o Congresso é para toda igreja. A igreja entendeu? Diga amém. Então toda a igreja está convocada a estar aqui amanhã a partir das 6 horas e no sábado, a partir de 5 horas, nós já estaremos aqui dando início ao culto de encerramento. Amém? Glória a Deus. Os jovens com oportunidade. E logo após, a palavra retorna para o nosso pastor. Não
fácil se manter de pé. Surgem tantas coisas pra abalar a minha fé. Não é fácil se manter fiel. Surgem tantas coisas pra me afastar do céu. O mundo tenta me enganar, querendo me afastar da cruz, mas sei em quem firmado estou. Estou seguindo a Jesus. Estou firmado em Deus. Estou seguro em Deus. Estou guardado em Deus. Eu sinto Ele dentro de mim. Estou firmado em Deus. Estou seguro em Deus. Estou guardado em Deus. Eu sinto Ele dentro de mim. E nada pode me abalar, nem roubar a minha fé, pois em ser estou, vou me manter de pé. Estou firmado em Deus. Estou seguro em Deus. Estou guardado em Deus. Eu sinto Ele dentro de mim. Estou firmado em Deus. Estou seguro em Deus. Estou guardado em Deus. Eu sinto Ele dentro de mim. Nada pode me abalar, nem roubar a minha fé, pois em Deus firmado estou. Vou me manter de pé. Vou me manter de pé. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. A graça e a paz, irmãos. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Vamos proceder à unção do Ministério de Louvor. Estará louvando o nome do Senhor. Por sinal, estão de parabéns pelo repertório. A escolha muito boa de louvor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Salinha de 2 a 5 anos. Estamos aqui sendo lembrados que tem salinha de 2 a 5 anos. Oi, os obreiros que estiverem na casa, diáconos e auxiliares, convidados a estar conosco aqui.
está
Vamos colocar de pé, pois vamos orar pelo nosso mensageiro. Estará trazendo a comunicação da palavra do Senhor aos nossos corações. O nosso diácono Diniz, homem de Deus, erga a sua mão em direção ao servo do Senhor. Vamos estar orando. Grandioso e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti para Te agradecer. Te agradecer por tudo que Tu és, te agradecer por estarmos aqui, Senhor, em Tua presença, por cada vida aqui presente, Pai Santo, e pelo Teu servo que enviaste aqui esta noite, para ser Teu instrumento, para ser Teu profeta. Assim Deus fala, através do Teu servo. Toma o Teu servo em Tuas mãos, concede graça, concede unção, concede, Pai, o Teu poder
assim quero ministrar a tua bênção, pedir que usa o teu servo. Fala conosco. Te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou de veras alegre, muito feliz por estar aqui nesta noite de sexta-feira, culto de doutrina, véspera de congresso da mocidade. Muito feliz por estar aqui para ser instrumento de Deus para essa igreja. O pastor Cícero me convidou e eu confesso aos irmãos que o tempo não estava livre, mas para atender o nosso pastor, eu disse que ia dar certo e deu, e estou aqui em nome de Jesus. E queria agradecer a Deus pela vida dele, meu pastor Alisson, também pastor Francisco, e o meu amigo de muitas épocas, o meu irmão Francisco José, líder dessa mocidade, que está fazendo e vai continuar fazendo um belíssimo trabalho, porque eu conheço há mais de 30 anos de vida. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Eu vou trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu também vou trazer em síntese o tema do congresso de amanhã. Hoje é um culto de doutrina, a gente tem que aprender para quando o pregador esboçar aqui a pregação, a igreja está mais por dentro desse tema tão belíssimo e assim glorificar o nome do Senhor nos dias de amanhã e de domingo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e os versículos 9 até o 13, diz assim: por esta razão, vós orareis, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus não ensinou essa oração como modelo para a gente recitar, para a gente fazer uma reza, mas cada petição aqui revela como viver uma vida de quem pertence ao reino de Deus. Jesus, nesse modelo de oração, ele trouxe elementos que todo cristão deve proceder ao fazer suas orações para com Deus e ao proceder também na caminhada aqui nessa terra. Não é uma simples liturgia religiosa que deve se fazer todos os dias como um mantra. Não, é uma observação em detalhes de como é a vida cristã. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, abra aí por favor, versículos 6 e 7, que vai nos lembrar o tema do congresso de jovens de amanhã e domingo. Paulo vai dizer que essa vida, ela se expressa em termos como andai nele, arraigados nele, edificados nele e firmados nele. Vamos ler
Colossenses 2, 6 e 7. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos para transbordardes em ações de graças a Deus. O tema do Congresso de Jovens amanhã diz: firmados em Cristo. Eu vos trago uma mensagem esta noite de Jesus, para que você possa saborear, sentir vontade de vir adorar a Deus no sábado e no domingo e receber porção do Senhor para continuar a sua jornada nesta terra como um cristão bem melhor. A igreja de Colossos, quando Paulo escreveu esse texto, estava passando por dificuldades em questão de pessoas que estavam tentando desvirtuar a fé dos cristãos, pessoas que queriam influenciar com falsas doutrinas. Ensinavam que Cristo não era suficiente. Veja o contexto. Paulo edificou ali aquela igreja e fazia suas viagens, deixava a igreja aos pés, aos cuidados, de pessoas. Mas, com o passar do tempo, pessoas influenciaram os irmãos, dizendo lá em Colossos que Cristo não era suficiente. Ao invés de Paulo defender como a maioria dos filósofos da época, trazer novas ideias, trazer novas experiências para provar que aquilo que ele havia pregado era correto, ele apresentou o próprio Cristo. Não sejais influenciados por doutrinas heréticas, por falsos ensinamentos. A resposta para vocês está dentro daquilo que eu vos ensinei: Cristo. Fincados em Cristo, enraizados em Cristo, plantados em Cristo. E ele vai começar dizendo: andai nele. Andar em Cristo, esse verbo original quer dizer viver, conduzir a vida. Não é simplesmente se converter, aceitar Jesus e continuar a vida como você vivia. É andar nele, é se moldar ao Espírito Santo e andar em Cristo, renunciando todo tipo de pecado ou de embaraço que atrapalhe a sua jornada com o Senhor. Cada cristão que se converte deve olhar não somente para o Cristo do dia da conversão, mas andar com Ele hoje e pensar em andar com Ele também amanhã. Daniel, no capítulo 12 e no versículo 13, ele vai dizer essa expressão maravilhosa: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. A vitória não está para quem começa e fraqueja. Alguém que diz: nos meus dias de novos convertido era mais gostoso, hoje eu não sinto mais força, hoje eu me sinto cansado. O apóstolo Paulo vai dizer para as pessoas que querem serem influenciadas por falsas doutrinas, por uma igreja que chega como uma moda, para querer atrair principalmente os jovens, para dar uma falsa alegria, para dar uma falsa roupagem, para dar um falso sentimento que você pertence a alguma coisa, mas não a Cristo. Aí Paulo vai dizer: andai nele. A resposta está: andar com Cristo, sentir Cristo, porque quem anda com Ele, quem ora para Ele, quem conversa com Ele, quem tem intimidade com Ele, não sente falta de nada.
o primeiro ponto é andar com Cristo. Aí ele continua, arraigado nele. Arraigados nele. E esse termo aqui é de raiz mesmo. É de quem desce. É de pessoas que não estão preocupadas em serem vistas. Em pessoas que plantam a sua árvore, mas se preocupam com as raízes, se aprofundando, para quando você crescer, nenhum vento de doutrina herética ou de perseguição possa lhe destruir. Arraigados nele. É a sua oração, é a sua intimidade com Deus, quando ninguém vê, é plantando a sua árvore. São como as palmeiras, que uma palmeira, quando ela cresce, antes dela crescer, as suas raízes fibrosas penetram o mais profundo da terra, atrás de água e atrás de segurança, para quando for o tempo certo, a palmeira começar a crescer. E quando ela cresce, os ventos vêm, a ventania vem, a tempestade vem, balança a palmeira, ela vai até o chão, mas não quebra. Quando passa a tempestade, ela se ergue novamente. Quem está plantado em Cristo, quem tem raízes profundas em Cristo, não se abala com falsas doutrinas, com falsas mensagens, com convites para participar de outras igrejas, das quais você não sabe se tem a palavra genuína de Deus. Não são como algarobas, que são duras, que tem um caule igual o ferro, porque quando vem a tempestade, a primeira árvore a cair é a algaroba. No meio militar e no meio em que eu vivi, quando a gente quer dizer que uma pessoa quer ser alguma coisa, mas não é nada, a gente diz, isso é só algaroba. Por quê? Porque o seu caule é muito rígido. Se uma árvore algaroba cair no chão e você for pegar uma motosserra para cortar ela, é a mesma coisa de pegar uma serralhadeira e querer cortar aquele caule, porque é muito duro, mas não tem raízes. Algaroba não tem raízes. Qualquer vento, qualquer tempestade que vem, é a primeira a cair e a danificar, principalmente as calçadas das ruas de Petrolina. Quando a gente está no mês de abril, maio, junho, é só o que tem, algaroba caída no meio da cidade. Mas o cristão verdadeiro, que enraiza, as suas raízes são como palmeiras e não como algarobas. Nós não somos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer falsidade. Nós estamos arraigados nele. As raízes não se veem, ninguém vê, mas sustenta toda a árvore. Isso é ter intimidade com Deus, é conhecimento da palavra, é uma vida de oração. Glória seja dada ao nome de Jesus. O terceiro ponto vai dizer edificados nele. Edificados nele. Enquanto ele disse que arraigados, as raízes descem, agora edificados é uma construção. A vida cristã também é uma construção. Cada dia você coloca um tijolo nessa construção. Paulo, ao chamar os cristãos, ele doutrinava, e ele não queria, nunca quis que as pessoas ficassem estagnadas. A vida cristã é uma construção, sim. Hoje você está num patamar, amanhã você tem que estar ensinando outras pessoas, evangelizando, trabalhando na casa de Deus, edificados nele, com consistência. Colocar cada tijolo, cada bloco, para a glória, para o louvor do nome de Jesus. Cada culto que você participa, cada estudo bíblico que você participa, cada prova vencida e cada ato de obediência, são tijolos que você coloca na construção e fortalecem a sua maturidade espiritual. E firmados na fé.
Essa palavra firmados quer dizer confirmados, fortalecidos, estabelecidos. É uma expressão de alguém sólido, de alguém estável, de alguém seguro. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, disse Paulo em Colossenses capítulo 2 e versículo 8. Ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Quem está firmado em Cristo não é enganado facilmente, permanece fiel, conhece a verdade, suporta as perseguições. Quem está firmado nele, quem está firmado em Cristo Jesus, caminha com segurança, sabendo em quem tem crido, sabendo que o Cristo que o chamou, que o forjou, que o capacitou, Ele é suficiente, e ninguém mais, nenhum outro mais, além de Cristo, é capaz de lhe dar o cuidado, de firmar os teus passos, de firmar a tua posição, de firmar a tua fé. Dito isso, nesse contexto simples, e eu vou voltar para esses pontos, que eu queria pregar aqui, o texto que eu li nessa noite sobre a oração de Jesus, baseado nesse princípio que Paulo ensinou. Precisamos estar firmados, fincados, arraigados e andar com Cristo. Vamos lá. Jesus começa ensinando como é que se deve orar. Ele começa dizendo: Pai nosso. Pai nosso. E Pai é um termo de intimidade. Os religiosos da época tinham Deus como um transcendente, como um Deus muito grande, como um Deus que criou tudo, mas um Deus que não se importa com a sua criação. Deus é transcendente, mas Ele também é imanente. Ele participa de sua criação. O Deus que nos criou, o Deus que nos forjou, é um Deus que se preocupa com cada um de nós, e é o próprio Deus que disse: me chamem de Pai. Os profetas do Antigo Testamento, ao falar de Deus, eles diziam que o próprio Deus que os criou queriam que eles o chamassem de Pai. Mas na época de Jesus, a religião era tão pegada, tão ferrenha, que as pessoas colocaram Deus como uma pessoa distante. O povo tinha os escritos, e quando encontrava o nome de Deus, a reverência era tão grande, que ele vinha com uma haste de metal de ouro, e quando tocava no nome lá, de Iavé, eles não tocavam com o dedo, era com a caneta. Colocavam Deus com uma pessoa muito distante. Aí Jesus, na sua oração modelo, ele vai dizer: Pai nosso que está nos céus. Vejam bem, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 6, Deus diz assim: não é Ele teu pai que te adquiriu. Moisés vai dizer no caso: não é Ele teu pai que te adquiriu. Isaías capítulo 66, e o versículo 16, diz assim: tu, Senhor, és o nosso Pai. Jeremias 3 e 19, diz assim: tu me chamarás meu Pai. Não é problema nenhum, Deus sempre quis ser chamado de Pai, de ter intimidade com a sua criação. E Jesus diz: Pai nosso, Pai nosso. Em aramaico é Abba, Pai, é paizinho querido. Jesus gostava de dizer Abba, Pai, meu paizinho querido. É intimidade. Nós temos acesso ao Pai através do sangue de Jesus. Nós temos acesso a Deus através do sangue de Jesus. Você pode não ser uma pessoa importante, você pode não ser uma pessoa influente, você pode não ter agenda com o prefeito, com os deputados, com o presidente da república, mas você tem dois joelhos, que ao dobrar você tem acesso ao Paizinho querido. Você pode dizer Abba, Pai. Jesus disse: Deus quer intimidade com vocês. Deus quer relacionamento com vocês. Deus quer essa proximidade com vocês. Ele é o Pai de todos que receberam Cristo como Salvador, claro. Abba, Pai.
Começa a oração dizendo: Paizinho querido, eu te amo. Porque tem pessoas que começam a oração já dizendo: Deus, não suporta aquela pessoa. Deus, eu estou assim, assim, assim. Não sabe se aproximar de Deus. O chamando de Paizinho querido. Se apaixona por Ele. Deus, Tu és o meu Pai. Jesus, eu te amo. Jesus, Tu és tão lindo. Jesus, como é maravilhoso estar em Tua presença. Deus, eu te amo, meu Pai. Tu és o meu Deus, o meu Salvador, mas Tu és o meu Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Você tem um Pai. Um Pai. E Ele ainda diz assim: que estás no céu. Oh, que privilégio. Se o Pai da terra falhar, se o Pai terreno falhar, o nosso Pai mora nos céus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu tive um pai que sempre teve dificuldade. Não teve muito que nos oferecer. O que ele tinha a nos oferecer era, aos 11 anos, entregar o primeiro material para trabalhar. E dizia: vou lhe dar comida, mas trabalhar você vai trabalhar. E eu me lembro que, já convertido, eu trabalhava numa eletrônica. Eu vou contar esse testemunho, estou fugindo um pouco do roteiro, porque é bom ter Deus como Pai. É bom confiar no Pai que está nos céus. Quando ninguém te vê, quando ninguém te escuta, existe um Deus nos céus que é o nosso Pai. E eu estava trabalhando, ganhava R$10 por semana, numa eletrônica, R$10 em 1996, 30 anos atrás. E eu tive uma missão de pegar uma bicicleta, colocar um videocassete, quem é da minha época aqui sabe o que é, e transportar de uma eletrônica para outra. E eu fui, estava chovendo, estava garoando, e aquela pista me fez cair no chão. Quando eu caí no chão, eu quebrei aquele videocassete, que não era do meu patrão, era de um cliente, novinho em folha. E eu disse: meu Deus, o que será de mim? Cheguei na eletrônica, devolvi para o meu patrão, aos prantos. Ele disse logo: você vai ter que pagar outro, aqui não presta mais para nada. E eu fiquei o dia angustiado, e eu fui para casa caminhando, passando pelaquela praça, e eu dizia assim: tantas pessoas têm dinheiro, têm carro, por que ninguém chega para me dar esse videocassete, para me ficar livre dessa opressão? E eu fiquei aflito, aos 17 anos de idade, um simples objeto. Hoje, não vale mais nada para mim. Mas naquela época eu entrei em pranto. Eu cheguei em casa, não contei a minha mãe, não contei a meus irmãos, não contei a meu pai. Eu fui direto falar com o Pai do céu. E eu coloquei os meus joelhos no chão. Eu não tinha palavras, eu só chorava, derramava lágrimas, estava aflito. Eu não sei. Hoje eu sei que Deus não se importa muito com isso. As minhas orações hoje são outras. Eu sou mais preocupado com o reino. É o que eu entendo. Deus quer salvar vidas. Jesus quer salvar vidas. Bens materiais para Deus é coisa supérflua. Deus não está preocupado com isso, não. Estou contando um testemunho porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Eu era novo convertido, mas era a minha fé. E eu fiz aquela oração em lágrimas. E no outro dia, não foi no terceiro dia, foi no outro dia, o dono daquele videocassete chegou lá. Eu disse: meu Deus do céu. E ele disse: seu Virgínio, que era o dono da eletrônica, você mandou uma pessoa entregar outro, eu mandei você consertar, você mandou uma pessoa entregar outro novinho para mim, obrigado. E o Virgínio olhou assim para mim, não entendeu, e eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu não sei quem entregou aquele videocassete para ele, eu não contei para ninguém, o meu patrão não sabia, então não foi ele, foi Deus. Foi o meu Pai que está nos céus, que ouviu a minha oração e resolveu o meu problema. Louvado seja o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Você tem um Pai no céu. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos com os pés nessa terra, mas
os nossos olhos estão nos céus. Que você não plante os seus pés e crie raízes nessa terra, mas que você viva nessa terra com os olhos nos céus. O seu Pai está nos céus. O sopro dele que está dentro de você partiu dos céus. E um dia nós vamos voltar para ele. Aleluia. E a alegria dele é que você se alegre, que você um dia vai morar nos céus com ele. Aleluia. Pai nosso que estais nos céus. E além disso, ele diz Pai nosso. Não é só meu Pai, não é só Pai do pastor, não é só Pai dos obreiros. Ele é Pai nosso. Nós temos um Pai, é o Pai de todos. Todos podem pedir, não precisa pegar fila, não precisa chamar o sacerdote. Você tem joelhos no chão, você tem intimidade com Ele, você é filho, filha dEle. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí diz, Jesus, santificado seja o teu nome. Nós não estamos aqui orando, pedindo que Ele seja santo. Deus já é santo. Deus, Ele é santo. Isaías 6:3, Levítico 11:44, Apocalipse 4:8 diz que Deus é santo. Ele é santo. Aleluia. Ele é santo. A glória dEle é revestida de santidade. E ninguém consegue se aproximar dEle, sendo pecador, sem estar revestido por Cristo, porque é fulminado. Ele é santo. Quando Jesus ensina que santificado seja o teu nome, isso é como devemos refletir a santidade dele. Vamos ler aqui, Levítico 22:32. Coloca aí, por favor. Levítico 22:32. Não profaneis o meu santo nome, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Aleluia. É como se portar, é como você se andar, é como você representá-lo. Deus é santo e exige que você não profane o santo nome dEle. Você está entendendo? Que você é filho de um Deus santo, que Ele diz, antes de você se apresentar para mim, santifica o meu nome. É como se portar diante das pessoas que você convive. Ser crente aqui é muito bom, levantar as mãos aqui é muito bom, glorificar a Deus aqui é muito bom. Eu quero ver no dia a dia você santificar o nome do Senhor. Aquele homem, aquela mulher que eu vejo todos os dias, é uma santa mulher de Deus, é um santo homem de Deus. É isso. Santificado seja o teu nome. Como estão os teus olhos? Como estão tua boca? Como estão teus ouvidos? Como estão tuas mãos? Como está as portas da tua alma? E Deus diz, santificado seja o meu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Que ninguém pode se aproximar de Deus sem esse princípio. Ninguém engana a Deus. Se enganam os homens, mas de Deus ninguém se esconde. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, tu ali estás também. Então, santificado seja o nome do Senhor. Firmados em Cristo, é se portar com santidade. Quem se firma em Cristo, quem tem raízes em Cristo, quem tem uma âncora em Cristo, também tem santidade. Venha o teu reino. O reino de Deus foi inaugurado. Coloca aí Mateus 12:28. Por favor. Jesus diz, venha o teu reino.
Olha ali, ó. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus já foi inaugurado, mas nós esperamos algo melhor. Coloca aí agora, por favor, Apocalipse 11 e 15. No ressoar da sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aleluia. Venha o teu reino, Jesus. Que venha o teu reino. Qual é a tua ansiedade? Quem tem raízes em Cristo, quem está firmado com Cristo, aleluia, anseia não pelas bênçãos dessa terra, somente anseia para reinar com Cristo para todo sempre. Quem está firmado com Cristo não olha para as coisas dessa terra, aleluia, olha para Cristo. O apóstolo Paulo disse, o escritor aos Hebreus disse: nós não temos aqui cidade permanente, nós buscamos, nós almejamos a futura, aleluia, glória a Deus. Quem está firmado com Cristo, aleluia, vive essa ansiedade, vive estar mais perto do seu Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas enquanto o reino de Deus não vem, que possamos viver o reino dele aqui na terra, na família, no casamento, entre os amigos, na igreja, que você faça parte e represente o reino de Deus. Quando Jesus disse: venha o teu reino, vivam o reino, aleluia, sejam revestidos desse reino, foquem nesse reino, preguem esse reino. Tudo isso aqui um dia vai findar, mas o meu reino é eterno. Os governos desse mundo são elegíveis e não elegíveis. O nosso Cristo é para todo sempre o reino universal dos céus. Glorificado seja o nome de Jesus. Entra rei e sai rei, entra presidente e sai presidente, mas o nosso Cristo é rei eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. E seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Aqui o ego morre, aqui a vaidade morre, aqui cai por terra a ideia de controlar Deus. Aqui cai por terra a teoria e a teologia da confissão positiva, que diz assim: coloca a mão, abençoa que é teu. Aqui cai por terra esses pregadores que querem arrancar das nossas igrejas sadias, que passamos anos e anos pregando, ensinando, revestindo-os, fortalecendo-os em Cristo, para arrancar e dizer: vem para cá que aqui é bom, vem para cá que aqui a parede é preta, é azul, é amarela, vem para cá que aqui é show, não é culto, é um show, vem para cá jovem. Aqui cai por terra essas heresias que te dão prazer momentâneo, mas não te dão substância para viver uma vida de comunhão com Deus. Seja feita a tua vontade. Deus, eu quero, mas seja feita a tua vontade. E Jesus é o maior exemplo que a gente pode citar na Bíblia de cumprir a vontade de Deus, porque ele ensinou nessa oração, e ele passando no Getsemane, passando aquele sofrimento, aquela angústia antes da crucificação, sentindo o peso do afastamento do próprio Deus, porque Deus não morre. Jesus tem que passar agora a morte de cruz como homem, e ao sentir esse afastamento de Deus, aquele gozo que ele sentia, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele volta e diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a gente quer colocar Deus na parede. Eu quero Deus,
Eu preciso, Senhor. E a gente não entende a vontade de Deus e quer colocar Deus de todo jeito. Mas Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade. É Deus quem quer, é Deus quem permite, é Deus quem opera, é Ele quem faz acontecer. Quiser, se conforma, porque a vontade é dEle. E não adianta se espernear, não adianta provocar ao Criador, porque Ele é soberano. E se você for na contramão, você vai se dar mal. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Bendito seja o nome de Jesus. Agora sim, é a hora de pedir. Você tem comunhão com Deus, tem intimidade com Deus, tem relacionamento com Deus. Aí começa: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia é de hoje. Amanhã eu vou orar de novo. Amanhã eu vou depender dEle de novo. Eu não quero, Deus, me dê porção para mim viver minha vida completa sem precisar mais te pedir. Não, eu não vou te fazer assim. É o pão nosso de cada dia. O maná é para pegar por dia. Se você guardar o maná, ele vai ficar podre. É por dia. É por dia. No dia que ele permitir, ele diz: não, vai durar 2 dias. Para você ir para minha casa me adorar, mas é por dia, a dependência é diária, a busca é diária, o pão nosso de cada dia. Deus não me deu muito não, a porção de agu, como é que diz a porção de agu? Provérbios 38, por favor, estou terminando, não vou demorar muito não. Provérbios 38, como é que diz? 38, a porção de agu. Vamos lá? Me esqueceram. Provérbios 30 e o verso 8. Cadê a mídia? Vamos lá, vamos abrir. Provérbios 38, para a gente saber como é que pede a Deus. O que aumenta, 38 eu disse. 30, aí é 28 e 8. Ó. 30 e verso 8. Por favor, está errado ali no telão. Aqui, achei. 38. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário e necessário. Amém. Só quero isso, Senhor. Eu quero depender de Ti. Eu quero orar ao Senhor como dependente do Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós. E Jesus vai nos ensinar em Mateus 6 e 34, o que Ele nos ensina? Vamos lá. Mateus 6 e 34. Diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia que traz em si mesmo. Se preocupa não, o dia de hoje vai passar. Deus vai cuidar de você hoje, amanhã e depois de amanhã. Louvado seja o nome de Jesus. Raízes firmadas em Cristo também produzem perdão. O Senhor, aleluia, vai dizer, continuar dizendo: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E perdoa as nossas dívidas, Senhor. Só perdoar, sem fazer nada, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Você quer perdão de Deus, mas não tem a capacidade de perdoar o teu irmão. E esse perdão é condicional. Se eu não perdoar o meu irmão, eu não recebo perdão também da parte de Deus. Raízes firmadas em Cristo produzem perdão. Que a igreja do Senhor seja um celeiro de pessoas de corações quebrantados, que produzam perdão, que liberem perdão, que ofertem o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar,
Queria que você ficasse de pé. De pé. Não nos deixes cair em tentação. Os firmados em Cristo não são supercrentes. Deus não tenta ninguém. Tiago vai dizer isso. Tiago 1,13, que alguém sendo tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Firmados em Cristo não são supercrentes. Firmados em Cristo dependem de Deus. E não nos deixes cair em tentação. José correu. José, ao ver a tentação, correu. Firmados em Cristo, foge das tentações. Jovens, firmados em Cristo, fogem da tentação. Firmados em Cristo, dependem de Deus, procuram Deus, recarregam suas forças em Deus. Não existe supercrente, não existe poderoso, poderosa que não caia. Todos nós dependemos de Deus. Se você não buscá-lo, se você não entrar em relacionamento com Ele diário, se você não tiver intimidade com Ele, facilmente será uma presa nesse mundo hostil de pecados. Mas se você firmar os seus passos nele, andar com Ele, aprofundar suas raízes nele, construir uma vida sólida nele, se firmar nele, você vai vencer a tentação. E não nos... mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino. É teu, Senhor. O reino é teu. Tudo é teu. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Abençoa esse povo. Abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa essa igreja que ouviu essa palavra nessa noite. Deus, que possamos seguir ao Senhor com uma vida de integridade, Deus. Sem hipocrisia. Sem te louvar com os lábios somente. Te louvar com nossas vidas, Deus. Se portar no meio dessa geração como cristãos, representantes do teu reino. Deus, abençoa os jovens da tua casa. Fortalece eles, Senhor. Planta eles na sociedade como representantes do teu nome. Que cada um leve o louvor, a palavra, o teu nome, o reino, seja vivido, vivenciado por eles. Que almas sejam libertas, convertidas ao teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém que ouviu essa mensagem deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Alguém que ouviu essa mensagem deseja fincar sua vida em Cristo, estabilizar sua vida em Cristo, sabendo que no mundo temos aflições, no mundo temos problemas, mas se estivermos com Ele, os problemas se tornam pequenos, porque Ele vai nos ajudar. Ele disse: se você tiver com seu fardo pesado, entregue para mim, que eu vou carregar para você, e vou lhe entregar o meu fardo, que é suave, e você vai conseguir carregar. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Alguém para Jesus? Alguém? Alguém? Não tem? Que Deus nos abençoe. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Foi bom ter você aqui. Foi bom ter adorado a Deus na tua companhia. Você pode dizer isso para quem está perto de você, que
Que bom adorar a Deus junto de você. Que bom louvar a Deus na tua companhia. Glória a Deus. Amanhã tem congresso da mocidade. Diga para quem está perto de você: amanhã eu quero ver você aqui. Tem congresso da mocidade. Iniciando às 18 horas. Curve a sua cabeça um pouquinho e feche seus olhos. Grandioso Deus, Pai Celestial. Quero te agradecer, Senhor da glória, por cada uma dessas vidas. Quero te agradecer o privilégio que nos deste, Senhor, de te louvar, de te adorar, de ouvir a tua voz. Quero te agradecer, Pai, e te pedir que nos conduza de volta aos nossos lares. Nos dê uma noite tranquila, de paz, restauradora. E nos prepare para amanhã, Senhor, viver o melhor que tu tens, Pai, em nossas vidas. Te clamamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Mantenha sua cabeça curvada, seus olhos fechados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Ministério de Transição. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração, levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do vou te alegrar com teu amor, eu quero te tocar com teu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater.